Egoísmo feroz em espírito de sacrifício e fazer surgir dos rebentos terrestres as flores delicadas da sensibilidade, da piedade e da bondade. Pobre alma humana, que deves passar pelos alambiques terrestres para destilar teus sucos ocultos, para desgastar tuas asperezas. Alma humana, tu és o enigma vivo em que se agitam e se misturam confusamente tantas paixões, tantas aspirações vagas. Tu és capaz dos mais belos pensamentos e dos piores sentimentos, amor e ódio, grandeza e miséria, ingratidão e devotamento. Mas há em ti uma força divina que tua evolução, através dos tempos, tem precisamente por fim despertar, a crescer, a fim de te preparar para tarefas mais altas, para uma participação mais ampla nas obras eternas. E nisso consiste a finalidade de tua vida, de todas as suas vidas. Aí está assinalada a Terra o seu papel na cadeia dos mundos. A vida não se cria, não se desenvolve senão através de sofrimento. É preciso sofrer para dar à luz, para subir, engrandecer, depurar. É preciso sofrer para abrir sua alma a todas as sensações delicadas e poderosas, para iniciar no conhecimento das grandes harmonias, para prepará-las às alegrias, à felicidade da vida superior. O sofrimento é lei dos mundos inferiores, lei grave e austera, porém profunda em suas finalidades. Sem ela, nenhum equilíbrio moral, nenhum estimulante para o melhor, nenhuma compreensão do bom e do belo. Muitas vezes, nas horas de angústia, acusa-se Deus, a natureza, o mundo inteiro, sem cogitar que a fonte de nossos males reside em nós mesmos. É verdadeiro que no domínio moral das causas e dos efeitos o homem não vê senão as coisas imediatas. Seu olhar não pode abarcar os períodos durante os quais se desenvolve a lenta incubação de seus erros e suas faltas, sobretudo quando elas provêm de suas existências anteriores e constituem a trama de seu destino. Dissemos que a maioria desses males resulta do estado mental de nossas gerações que, desde há muito tempo, se afasta da via estreita sem cuidar da lei do dever, das altas disciplinas, e se desgarra nos sendeiros floridos da paixão, do egoísmo e da venalidade. Porque essa humanidade cujos progressos são tão notáveis numa ordem intelectual e material permanece estacionária na ordem moral. Porque a barbárie, a crueldade, o egoísmo se manifestam em nossa época com tanto maior intensidade do que nos tempos longínquos. Só o Espiritismo pode explicar. As almas suficientemente evoluídas, quando deixam a Terra, vão quase todas viver em mundos melhores, enquanto que, incessantemente, chegam a nós dos planos inferiores, contingentes de almas ainda grosseiras que vêm procurar sua educação na esfera terrestre. Eis porque o nível moral muda tão lentamente. Herdam-se trabalhos de gerações passadas e não se herdam virtudes que permanecem individuais. Eis porque é preciso trabalhar acima de tudo na educação do povo se quiser melhorar a sorte da humanidade. A reforma do indivíduo deve conduzir à reforma da coletividade de maneira que tudo triunfe no homem e sobre si mesmo, sobre suas paixões, repercuta sobre aqueles que o cercam e que o progresso do conjunto reaja sobre cada indivíduo. É trabalhando pela elevação dos outros que trabalhamos mais eficazmente para elevar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, se desenvolve, se acresce e se afirma em nós e em torno da nós essa noção essencial de fraternidade que nos religa a todos uns aos outros. Para bem compreender a realidade e a força dessa noção, é preciso considerá-la sob o aspecto que lhe dá o ensinamento dos Espíritos. Não se trata mais aqui da fraternidade dos corpos, mas a das almas, que se encontram ligadas a todos os graus de sua elevação grandiosa. Somos não apenas irmãos por nossa origem comum e nossas finalidades, sendo todos filhos de Deus e destinados a junto a Ele nos reunirmos, mas ainda porque somos chamados em virtude da lei da necessidade a percorrer juntos a rota imensa que conduz a Ele, nele nos reencontrar, nos reconhecer, para trabalhar e sofrer juntos a fim de que nosso caráter se corrija e nossas qualidades se desenvolvam ao sopro purificador e regenerador da adversidade. Entretanto, notamos que a noção de fraternidade não implica de igualdade. Entre as doutrinas sociais correntes, esta é uma das mais contestadas. Não há igualdade na natureza e, igualmente, não há na humanidade. No além, todos os seres são hierarquizados segundo seu grau de aperfeiçoamento, de acordo com a lei da evolução. As teorias revolucionárias, que pretendem tudo nivelar por baixo, cometem ao mesmo tempo um erro monstruoso e um crime, pois que são destrutivas da obra do passado, do esforço gigantesco dos séculos visando criar uma civilização. Seria mais conforme a lei universal de progresso estabelecer instituições que contribuam para facilitar a ascensão do homem designando-lhe uma finalidade sempre mais elevada.
Sem dúvida, a obra do passado nos levou a muitos abusos e imperfeições que temos o dever de corrigir, mas ela introduziu também na existência humana facilidades que seriam absurdos suprimir. É legítimo que todos os homens aspirem ao bem-estar material, assim como às alegrias do espírito e do coração, mas pensamos que é sobretudo graças à ação moral que se chegará a melhorar nossas instituições, aperfeiçoar a ordem social. Para dissipar os mal-entendidos, que dividem nossas diferentes classes, fora preciso, de início, viver a vida do povo, tomar contato com ele, comunicar-lhe essa vibração do que existe de melhor em nós, em uma palavra, compartilhar mais estreitamente suas dores, suas misérias, esforçar-se por despertar nele gostos mais nobres, aspirações mais altas, uma necessidade mais intensa de cultura intelectual. Insiste-se muito sobre os defeitos do operário e muito pouco se menciona suas qualidades de coração que são tão grandes. Mesmo os mais hostis são acessíveis às boas intenções, aos raciocínios sádios. Em minha juventude, fui muito interessado nas cooperativas operárias de produção e participei de seus trabalhos. Mais tarde, fui muito interessado nas cooperativas operárias de produção e participei de seus trabalhos. Posteriormente, quando me consagrei à propaganda do espiritismo, dirigi-me de preferência às massas trabalhadoras e não posso dizer que nelas encontrei menos eco do que em outras mais. Se se quiser saber o quanto pode o espiritismo sobre o público de trabalhadores, pode-se medir sua vasta extensão entre os mineiros da bacia de Charleroi. Ao invés da luta de classes, trabalhemos, pois, em sua fusão, preparando os materiais das cidades futuras feitas de justiça e de harmonia. Nisso o Espiritismo nos ajudará, ensinando-nos que a condição dos humildes pode se tornar a nossa um dia que a alma deve renascer em meios diferentes para ir realizar sua educação. Chegado ao entardecer da vida, o homem por vezes se interroga e lança um olhar para trás sobre o longo caminho percorrido. Ele evoca a sombra de todos aqueles que o encontraram e que o precederam no além, ao mesmo tempo as lembranças das relações boas ou más, das tarefas realizadas, de situações ocupadas, as decepções, as vicissitudes sofridas. Percebe ainda o elo enfraquecido das agitações do passado, do ruído das paixões, mas, em razão do recuo do tempo, ele prefere mais o valor real dos seres e das coisas. Uma grande paz se faz nele e ele se sente mais induzido à indulgência, ao esquecimento das ofensas, ao perdão para com as injúrias. Compreende melhor o sentido profundo da vida e as vantagens e os inconvenientes que dele decorrem do ponto de vista essencial de sua evolução intelectual e moral. Pois nisso reside o fim supremo da existência. Está ao mesmo tempo no espaço, porém aí vastas perspectivas se abrem e o círculo das lembranças se alarga. O espírito evoluído vê se desenrolar o panorama de suas existências, qual a alternativa de sombras e de luz. Nas quedas e reerguimentos ele sente mais estreitamente a solidariedade que o religa a todos esses seres que ele conheceu, viajantes como ele da longa peregrinação através dos séculos. Sabe que ao curso de suas vidas foi, vez por vez, rico e pobre, patrão e operário, servidor e senhor, que suas existências humildes e obscuras foram mais numerosas que as existências brilhantes. É preciso, de início, aprender a obedecer para mais tarde aprender a mandar. O espírito repassa muitas vezes em sua memória as cenas, os quadros, os espetáculos tristes e doces de suas existências terrestres, existências penosas, laboriosas, às quais ele deve seu estado de progresso, de avanço. Ó Terra, planeta sombrio e frio, mundo de deboche e de expiação, de iniciação e de resgate, tu ocupas os mais baixos degraus da escala de ascensão das almas. A matéria pesa penosamente em tua superfície. Os cuidados aí são múltiplos e o trabalho opressivo. Tudo isso é necessário para comprimir o ímpeto dos espíritos jovens para os quais tu serás a escola e a morada, necessária para reprimir suas paixões, seus apetites desregrados e submetê-los à disciplina. À medida que o espírito se ergue na escala dos mundos, a matéria se torna mais sutil, o trabalho mais fácil, as necessidades menos imperiosas. O espírito penetra no seio das sociedades mais perfeitas e mais felizes e aí goza de prazeres espirituais reservados às almas purificadas. Ele reconhece a maior parte dos seres que o cercam, por haver percorrido com eles a etapa terrestre. Recorda-se da vida passada, os serviços prestados,
As alegrias e as dores compartilhadas em todas essas lembranças ele encontra também os laços que o prendem a essa multidão como a uma imensa família cujo número irá se engrandecendo à medida que a alma se eleva e participa de uma maneira mais ampla e mais completa da vida universal. O espírito sente em si uma força que o incita a sempre se tornar maior e se desenvolver, se aperfeiçoar. Do exterior uma atração envolve e o arrebata para as coisas divinas, para os cumes da sabedoria e da luz. Mas, apesar dessa atração ele se sente livre para fazer suas escolhas, tomar suas resoluções e, ao mesmo tempo, responsável pelos seus atos. Ele admira essa hierarquia imponente das almas que se escalonam através do infinito e que constitui a armadura espiritual do universo, hierarquia baseada sobre os méritos, as virtudes, e a qual podem aspirar todos aqueles que muito trabalharam, muito amaram, muito sofreram. 0 traço. Toda obra humana, para ser bela, grande, durável, deve ser como um reflexo, como uma imagem reduzida da obra eterna. As instituições, as regras, as leis sociais devem se inspirar no grande plano geral, da ordem do universo. Ora, é aí que reside o ponto fraco do socialismo, a causa de seus insucessos, cada vez que ele quer passar de teorias e sistemas diversos a uma realização prática, a uma organização viva. O socialismo cuida muito pouco das leis superiores e do fim real da vida, que é uma finalidade de evolução e de aperfeiçoamento. Ele se preocupa muito com o corpo material, que é passageiro, e muito pouco com o espírito, que é imortal. Ora, vimos instituições que não estão em harmonia com os princípios eternos e estão destinadas a perecer. O socialismo deve, antes de tudo, agrupar o conjunto das forças e dos conhecimentos de maneira a dar um impulso mais vivo à evolução do homem durante sua jornada na Terra. O verdadeiro socialismo consistiria pois em estudar e observar as leis e harmonias universais a fim de realizar tanto quanto possível, no meio terrestre, tanto na ordem física quanto pelas faculdades espirituais e as qualidades do coração. É só então que cada indivíduo terá adquirido a saúde perfeita da alma e do corpo, a dominação de si mesmo, quando a coletividade tiver tomado plena consciência de seus deveres e sua destinação, que a humanidade avançará com um passo mais seguro na via do bem. Até lá é preciso esperar por provas e catástrofes, males de toda sorte, pois que há correlação em todas as coisas e a desordem dos espíritos leva à desordem da natureza e da sociedade. Objetar-me-ão que a massa humana é ainda pouco apta à compreensão das altas verdades e que cabe ao chefe do movimento a sua assimilação, a fim de orientar para um fim nobre e elevado a marcha da multidão que o segue. Parece que a hora das renovações se aproxima. Em meio às vicissitudes de nosso tempo conturbado, fatos significativos se produzem, de onde se depreende uma grande esperança. A despeito dos males do nosso século, vê-se manifestar por toda parte uma vontade de viver, de saber, de progredir, que é uma garantia certa da restauração moral e da evolução humana. Mais alto que os germes da decadência e da ruína, vê-se passar o sopro do espírito que suscita por toda parte empreendimentos ricos de futuro. A despeito das causas de rivalidade e de ódio que ainda dividem os povos, vê-se desenhar uma necessidade crescente de entendimento e solidariedade que tende a uni-los em tarefas comuns. Jamais, no curso da história, a solidariedade nas provações e os sofrimentos se fizeram presentes de maneira tão intensa. A cruel guerra mundial fez despertar em muitas almas e a dor se tornou como que uma promessa de renovação. Todos aqueles que foram feridos pela angústia, pela incerteza do amanhã e a perda de seres amados sentiram a necessidade de um estado de coisas que poupasse às gerações o retorno de malhas semelhantes. Essa necessidade de solidariedade passou da teoria à ação. Engendra obras que agrupam os representantes dos povos, das sociedades, das corporações, de todas as associações humanas. Isto não é senão um reflexo da repercussão dessa imensa solidariedade que une todas as fontes do espaço e funciona impulsionando as forças sociais de nossa Terra para um período de transformação. A multidão imensa das vítimas da guerra plana acima de nós. Ela não permanece inativa, mas trabalha de mil maneiras, com o auxílio dos espíritos superiores para multiplicar os laços que unem o céu e terra. E eis que uma comunhão mais estreita se estabelece entre aqueles que se curvam ainda sob o jugo da carne e aqueles que dela estão franqueados. Do alto, correntes de força, de inspiração, de recursos fluídicos vertem-se sobre a humanidade, como uma revelação nova que se difunde sobre todos os pontos do globo. Essa revelação poderosa levará a vida planetária para os horizontes mais esclarecidos da sabedoria e da luz divina. Capítulo 7.
Os acontecimentos que se desenrolaram há alguns meses suscitaram muitos comentários e preocuparam muitos espíritos. A fim de permanecer no círculo das preocupações do momento, permitimos-nos, neste capítulo, deixar em suspenso nosso assunto habitual para considerar do alto a questão política e social, como se a julgássemos do espaço. Do ponto de vista da evolução, encontramo-nos em uma esquina brusca após a qual será preciso reencontrar o caminho seguro. Toda a sociedade é regida por princípios que, sob a ação do tempo, revestem-se de aspectos novos. Os recentes movimentos políticos, dissemos, são provocados por reencarnados que já desempenharam um papel importante nas épocas revolucionárias, seja na França ou no estrangeiro, pois que o espírito não é induzido a renascer no mesmo país. A França vem, há séculos, representando no mundo as grandes tradições históricas. Essas tradições, que eram realistas, foram quebradas pela Revolução. Hoje é preciso reconstituir o prestígio da França por meio de uma direção nova, inspirada em um ideal superior. Pode-se já prever que o Espiritismo, caminhando a par com a ciência, se tornará, no futuro, a base das doutrinas religiosas chamadas a substituir os dogmas envelhecidos. Estes se adaptavam à mentalidade dos tempos em que foram estabelecidos, mas não respondem mais às necessidades da humanidade em marcha. Segundo os meus artigos precedentes, eu me coloquei entre os socialistas. Mas tive cuidado de dizer que não aceito o socialismo sem a doutrina espiritualista que o tempera, o dulcifica, tira-lhe todo o caráter de áspera violência. Reprovo o socialismo materialista que só semeia o ódio entre os homens e, por conseguinte, permanece infecundo e destrutivo, como se pode ver na Rússia. Sou evolucionista e não revolucionário. Creio dever dar a palavra aos nossos guias e protetores invisíveis, muitos dos quais participaram da direção política do último século. Um entre eles nos disse: vossa época tem uma grande importância. Vossos homens políticos, em geral, não veem senão o sentido prático e antes material. A razão e o interesse são seus guias, e aí está em grande parte o que constitui a política das esquerdas. Isso, porém, está longe de ser suficiente para assegurar a vida intelectual e moral de uma grande nação. É preciso chegar, cedo ou tarde, às doutrinas espiritualistas para dar a essa política toda a sua grandeza e seu alcance. As mudanças de fachada causaram alguma surpresa, mas a política do vosso antigo ministério parecia fazer reviver as tendências antigas que não podiam oferecer o suco necessário à obra do progresso. Teríamos preferido que a mudança de fachada se fizesse de começo, no terreno filosófico, por isso o socialismo seria aclarado por uma luz mais viva e mais pura. Seria mais difícil fazer beneficiar as instituições humanas com o raio superior e teria podido desde o começo inspirá-las. Daí nossos sentimentos do ponto de vista psíquico. Agora, do ponto de vista prático, desçamos a arena e procuremos o que se produziu. Os homens políticos que queriam fazer reviver as instituições do passado se chocaram com forças poderosas, desprendidas de todos os cuidados conservadores e animados de desejos de renovação. Qual será o resultado? Assistireis a lutas, a discórdias de onde nascerá, dentro de algum tempo, um novo partido. O golpe de força constitucional pode parecer um choque, mas do choque nasce a centelha. Lamentando que a evolução não parta de um ideal superior, não podemos, do espaço, impedir as ideias de seguir suas marchas. Ainda assim, correntes de ondas nos são enviadas de mundos mais evoluídos, a fim de que vossas vistas se lancem para o futuro e que vossos dirigentes cheguem a compreender a existência da vida universal e suas leis. Do espaço, trabalha-se para dilatar as concepções do homem de direita e a moderar os impulsos dos extremistas. É preciso saber esperar sem excesso de otimismo e preparar, na ordem e na razão, a eclosão dos princípios novos. Outra mensagem, de 6 de maio de 1924, depois das eleições, nos trouxe os seguintes esclarecimentos. A vontade soberana do povo decidiu que dois grandes princípios deveriam inspirar a direção política de vosso país no interior e no exterior. Se os cérebros dos homens políticos se impregnarem de forças do espaço, disso poderá resultar um certo bem. Devemos zelar para que os espíritos sábios forneçam intuições aos vossos homens de Estado. Quando os novos eleitos estiverem em face da realidade, deverão constituir, de início, uma maioria mais à esquerda. Se esta não se compuser senão de homens conscienciosos, apaixonados pela liberdade e independência, resultará em uma política improfícua.
É preciso um espírito novo comparável a um vinho generoso vertido nas veias do povo, um ardor maior e um desejo de ir em frente. Do ponto de vista científico, vê-se surgirem teorias novas e a política deve servir num movimento paralelo. A nova maioria vai se inspirar em doutrinas socialistas dos limites da justiça, do bom senso e da razão. Em relação aos fenômenos científicos novos, é preciso apresentar fatos políticos da mesma ordem. O pensamento evoluiu, muito ardente, ele buscaria desviar-se. É preciso, para vos fazer viver dentro dos princípios morais, um certo entusiasmo que vos ajude a elevar-se para a vida superior. Choques se produziram na abertura das câmaras, os republicanos se encontrarão face a face com os socialistas e estes últimos em desacordo com os comunistas. No começo, a fusão será laboriosa. Quando os futuros governantes se pronunciarem sobre os problemas a resolver, sua inclinação os levará para soluções pacíficas. 4 anos de legislação são pouca coisa. Se nesse lapso de tempo a política nova cometer alguma falta, a opinião voltará atrás. Hoje, a política de arbitragem parece tomar no mundo preponderância sobre aquela da luva de ferro. Para que vossa terra evolua e o homem possa alcançar um outro planeta, é preciso renunciar às ideias militaristas. Uma nova era psíquica se prepara para vós. Sugestões apropriadas irão se produzir e não haverá outra guerra nos próximos 4 anos. E ensejou as críticas daqueles que se recusavam retornar ao passado. Deveis vos inspirardes em instituições do futuro e não naquelas do passado. A primeira medida será reforçar o espírito laico e fazer penetrar na instrução esse espírito de beleza que, dulcificando as disciplinas políticas, morais e científicas, criará um impulso para a espiritualidade que não deverá jamais se enfraquecer. Nos séculos anteriores, a religião foi necessária. A espiritualidade simples ia de par com o ambiente científico apenas nascido e agora o vazio foi ocupado. As ondas fluídicas que nos envolvem afinam o pensamento. Dizei a todos que o culto da beleza e do ideal pode sozinho conduzir a humanidade para uma compreensão mais larga da vida universal. Outra mensagem foi recebida a 30 de maio de 1924. A França neste momento vê se desenrolar um período instável que deve durar algum tempo. Assistireis a choques, mudanças de ministérios, sobressaltos políticos, alianças de partidos que vos espantarão. Depois a tempestade se acalmará e nascerá no seio da Assembleia um partido novo, reconstituirá uma maioria mais estável e acarretará um período relativamente pacífico. De vosso antigo presidente do Conselho apreço a lealdade de seu amor ao país, sua facilidade no trabalho, mas o que lhe falta é uma espécie de intuição que lhe indique que certas possibilidades têm limites. É perfeitamente necessário fazer concessões para ganhar de novo o terreno perdido na luta política. Ele compreenderá o seu erro e recomeçará um dia a tarefa iniciada. Em um regime republicano é preciso que não seja o mesmo homem que governe constantemente. A natureza humana não pode exteriorizar todas as qualidades necessárias. Não estou completamente de acordo com os políticos que vão assumir o poder. Gostaria de aliar um ideal superior às ideias políticas e humanas. Os políticos atuais retiram tudo de seu eu consciente. Os governos que vão se suceder são necessários para exercer uma compreensão entre os partidos de direita e esquerda. Eles vão tomar à esquerda o que pode ser tomado em vossa sociedade atual. Creio que os homens que irão ser chamados ao governo serão obrigados a circunscrever seu programa em um círculo mais estreito. Do espaço eu posso dizer-vos que para a estabilidade da França e do mundo é preciso lançar mão de teorias humanitárias e de teorias nacionais, racionais e positivas. No dia em que vossa direção política estiver estabilizada, vossa ciência terá marchado, vossos cérebros estarão mais aptos a compreender que uma espiritualidade nova há de surgir e que a humanidade deve se impregnar de racionalismo. Nós projetamos radiações suscetíveis de dar as forças evolutivas necessárias para equilibrar o cérebro dos homens políticos, a fim de alcançarem um período de paz. Mensagem recebida em 11 de julho. Do ponto de vista psíquico, a situação europeia deve se aclarar. Do espaço não podemos analisar cada pensamento humano, do ponto de vista político, pois que tudo se traduz por mais ou menos pureza, por cores mais ou menos claras e densidades fluídicas variadas. Quando lançamos um olhar sobre as diversas prisões de vosso planeta, vemos que as lutas são mais ou menos violentas. Na hora atual trata-se de se circunscrever um foco representando os apetites e o espírito de dominação em 1914. 2 meios estão à vossa disposição,
anular os maus fluidos por uma vontade inquebrantável, dissolvê-los projetando sobre os mesmos outros fluidos mais etéreos cuja natureza estará em relação com a elevação da consciência e o sentimento de justiça. Eis como se apresenta a carta psíquica de vosso campo de batalha política. A França e a Inglaterra poderiam, se o quisessem, conjugar seus esforços para comprimir os círculos adversos. Fora preciso pouca coisa para isso, mas esse pouco é difícil de se realizar. A fé inglesa falta a sinceridade, ela é reforçada por um pensamento preconcebido. Querendo evitar uma nova guerra com a Alemanha, ela atiça a liderança do mundo ditando todas as suas vontades. Na França o ideal nacionalista não é suficientemente aliado a um ideal de justiça e de equidade. O que nos impede de agir do espaço são as forças instaladas, que suscitam controvérsias incessantes. Seria preciso que o egoísmo inglês desse lugar a um sentimento de justiça que se confundiria fluidicamente com as emanações idealísticas francesas, as quais se quebram na lógica implacável de vossos aliados. Três forças estão, pois, presentes: a força brutal alemã, o ideal incompleto francês, o egoísmo e a lógica puritana inglesa. As conferências entre os dois primeiros ministros não chegaram a um grande resultado. Na Inglaterra há em jogo interesses alemães e objetivos financeiros. Do alto, desejar-se-ia que surgissem em vosso país homens honestos, íntegros, com um ideal formado de amor ao país e de justiça social. Vós os possuís, mas em feixes separados. O ideal espírita vai crescer, mas antes que vossos feixes radiantes se juntem aos nossos é preciso que a tempestade moral seja acalmada. 0. Posso acrescentar a clara visão desses grandes espíritos que, em sua totalidade, desempenharam um papel político importante, quando de sua última jornada terrestre, como eles, eu sou republicano, não que eu considere nossa república como o mais perfeito dos governos. Todo esse ponto de vista eu compartilho com o ponto de vista de Montesquieu, que escreveu que a república exige a sabedoria e a virtude. Falta a nossa, assim como dizem os nossos guias, o ideal superior, a tradição moral que faz a grandeza e a dignidade das nações. A rigor, eu me acomodaria, como outras tantas pessoas, em uma monarquia constitucional, se eu soubesse que ela pudesse dar mais paz e felicidade ao meu país, mas acredito que uma restauração desse gênero é impossível, pois faltam os elementos necessários, isto é, o respeito à autoridade, o sentimento da hierarquia, o gosto pela disciplina. Sou a favor da democracia, que, só ela, me parece capaz de assegurar a pacificação e aproximação entre os povos. Os estados despóticos e a política do soberano são naturalmente levados a usar da força para aumentar seu poder, enquanto que as democracias, onde o conjunto dos cidadãos deve se pronunciar sobre as questões viáveis, são pouco favoráveis à guerra, que, longe de levantar, arruína os povos. Assim, em nossa época procuramos criar instituições bastante instáveis para regular a arbitragem dos conflitos entre nações. Lembramos a que as duas mais antigas repúblicas do mundo, a Suíça e o Z.U., em suas obras fundamentais, se inspiraram em um ideal sagrado. O Pacto de Grutli e o dos imigrantes de Mayflower unia os contratantes em um laço federal sancionado por uma fé espiritualista e uma prece a Deus. Esse sentimento persistiu em face da grandeza desses povos que sempre souberam reagir contra os usurpadores da política utilitária e materialista que tende a invadir o mundo. A França teve também suas horas de idealismo e de espiritualidade. A Declaração dos Direitos do Homem e as publicações de 1848 disso fazem irrecusável testemunho. Hoje, porém, ela parece ter esquecido esse ideal superior que faz o prestígio das obras humanas. A última guerra alterou em muito os caracteres e as consciências, ela desencadeou apetites, cobiças sem limites. Outrora se conheciam duas maneiras de fazer o face às necessidades da existência, adquirir riquezas ou então restringir as necessidades, procedendo com economia. Este último meio, o meio seguro, entretanto, cai em desuso. Quer-se possuir a todo preço. As necessidades se multiplicaram a ponto de tornar a luta pela vida mais áspera, mais tirânica. Também o trabalho, a tarefa cotidiana, que se realizava outrora com alegria, com obstinação e bom humor, o trabalho, bem explícito entretanto, se tornou para muitos uma contrariedade, um jugo que se suporta dificilmente. Ignora-se que multiplicando as necessidades fictícias, atiçando os desejos, prepara-se a desgraça do ser, não apenas na terra, mas também na vida do espaço,
Pois, se as necessidades desaparecessem com o corpo, os desejos que são do espírito persistem nele e as privações se fazem sentir no lado de lá, onde a matéria não tem mais império. A ausência das coisas que nós muito amamos se torna uma causa de sofrimento. Para todos esses males, qual será o remédio? Pode ser encontrado em uma renovação do espírito e do coração, isto é, numa educação nacional que explique ao homem o porquê de sua presença e de sua passagem sobre a terra. Pois, de que serve conquistar os ares, as águas e todas as forças materiais, se o homem não aprende a conhecer, a discernir as finalidades de sua vida? E se o remédio não está em tudo e na ciência, ele virá pela prova, pois as causas amargas são as mais eficazes para o progresso e a depuração do ser. Mas eis que começa, por uma colaboração estreita com o mundo invisível, uma nova fase da evolução humana. Pois, pelos esforços reunidos, dos habitantes da Terra e do espaço, se dissiparam as trevas e se curaram os males que ainda pesam sobre a humanidade. Capítulo 8. Se considerarmos a obra da Terceira República, fazendo-se a abstração das críticas que ela possa comportar, não se poderia desconhecer o grande esforço social que ela realizou, esforço de que resultam vantagens consideráveis em proveito da massa operária. Essas vantagens se resumem como se segue: seguros sociais, aposentadoria operária, participação de benefícios em um grande número de indústrias, proteção das cooperativas e da mutualidade sob todas as suas formas. De outra parte, cursos para aprendizagem da mão de obra foram estabelecidos em toda a França. 160.000 trabalhadores já se haviam beneficiado em 1916. Essa cifra se elevou para 1.200.000 em 1923. O Ministério do Trabalho acaba de publicar um resumo sugestivo de reformas realizadas no domínio que lhe afeta. Aí se assinalam tentativas audaciosas e transformações decisivas na obra social. O papel desse ministério é de importância capital. Ele consiste em assegurar a produção nacional, regularizar o mercado de trabalho, arbitrar as greves, pacificar os conflitos. Graças à sua intervenção, a França, que contava mais de 120.000 operários desempregados em abril de 1911, teve esse número reduzido para 1.500 em 1923. Ele criou para isto o trabalho dito de seguros e dotou de subvenções consideráveis as caixas de desemprego criadas pelos sindicatos. O direito de greve legítima é a arma do trabalhador contra as pretensões exageradas dos capitalistas, dos capitães da indústria. Mas é uma arma de dois gumes que se volta às vezes contra aquele que dela se serve e o fere. Por outro lado, as greves se estendendo, podem paralisar toda a vida econômica de um país e causar privações, sofrimentos cruéis a todo um povo, sem distinção de classes. É então que a ação do Estado pode ser eficaz, não se impondo como árbitro obrigatório, mas fazendo todos entenderem, pelos seus representantes, as palavras de pacificação e conciliação e procurando com os interessados, em um espírito de equidade, os meios de dar prosseguimento à obra específica e fecunda do trabalho. Por exemplo, em 1922, viu-se 679 greves, interessando a mais de 40.000 trabalhadores, arbitradas com sucesso. De outra parte, a cooperação sob todas as formas alcançou um grande desenvolvimento, tornou-se um recurso precioso para melhorar as condições de existência do trabalhador e sua família. O número de cooperativas de consumo se elevava a 4.910 em 1920, com 2.500.000 aderentes e um orçamento de 2 bilhões. Foi assim que, desde há meio século, vemos se desenvolver a obra social de uma maneira lenta, é verdade, mas segura e contínua, obra de paciência e de um longo fôlego, muito mais eficaz em seus efeitos do que as revoluções violentas que levam fatalmente a reações não menos violentas. Apesar de todas essas melhorias, o povo permanece descontente. A classe operária parece desdenhar a realização gradual e metódica dos processos sociais. Uma espécie de azedume persiste entre um grande número e, entretanto, a situação material do operário é, em geral, preferível à da pequena burguesia. Porque o povo permanece desconfiado e às vezes hostil. É que ele foi por muito tempo enganado, subestimado e mesmo traído em seu passado. O povo se tornou incrédulo não apenas a respeito dos dogmas, mas ainda a respeito das promessas eleitorais. Entretanto, ele não é cético. O que ele pede antes de tudo é a justiça. E essa aspiração que ele cultiva para a justiça imanente não é um sentimento poderoso e quase religioso. Pode-se encontrar no fundo da consciência e está aí no meio de incerteza e contradição o que nos orienta para um estado melhor.
Falta-nos instituições que cultivem a justiça, na família, na cidade, que dela tornem o móvel de todas as ações. Nesse sentido há muito ainda que fazer, pois não é tudo assegurar ao trabalhador o pão e a moradia. O povo não tem apenas necessidades materiais, ele pede também que se cultivem suas faculdades superiores, na instrução, muito negligenciada por uma política materialista, por sua insuficiência e seus falsos métodos, o que muito contribuiu para criar o mal-estar que sofremos. Povo tornado soberano tem necessidade de ser mais conhecido em seus votos e seus julgamentos. É preciso preocupar-se em dar ao homem uma fé livre e desinteressada, que o sustente em suas provas, uma crença racional que lhe permita reagir contra as causas de infelicidade. É chegada a hora de substituir o dogma envelhecido por um ideal científico e esclarecido em harmonia com a evolução humana. Então o povo mostrará todas as qualidades que nele subsistem e ver-se-á dissipar os preconceitos e a desconfiança que a democracia inspira ainda certos espíritos inquietos. Com efeito, o problema intelectual se relaciona estreitamente com o problema moral. Todos os dois nos impõem o dever de combater o alcoolismo e todos os vícios que entravam o desenvolvimento da raça. É preciso ensinar o homem a respeitar a si mesmo, a salvaguardar sua própria dignidade, pois elevando o nível moral trabalha-se ao mesmo tempo para resolver todos os problemas difíceis da hora presente. O sentimento de justiça, do qual acabamos de falar, encontra sua sanção em todos os ensinamentos do Espiritismo. A massa enorme de testemunhas de além-túmulo não é a prova de que essa noção é a própria lei do universo, a regra suprema dos seres e das coisas. Reunida a lei da evolução que aí se prende estreitamente, essa prova proporcionaria às instituições baseadas no progresso da justiça uma força moral incomparável e uma espécie de consagração. Não nos esqueçamos de que a solução desses problemas sociais não poderá ser completa, satisfatória e definitiva, enquanto um alto pensamento não vier irradiar sobre as inteligências e os corações, enquanto o impulso de solidariedade humana não vier dissipar os mal-entendidos de sentimentos que separam ainda os partidos e as classes, facilitar a fusão dos interesses, a união dos esforços na concretização da obra comum. Fora preciso maior noção de consciência em uns e de justiça em outros, com sentimento de deveres e responsabilidades que incumbem a todos na medida dos recursos e do poder de cada um. Nesse grande pensamento, nesse nobre ideal, nesses sentimentos elevados, Jean Jaurès se inspirava em seus discursos e em seus atos e, daí, a forte impressão que ele exercia sobre seus auditores. Depois de sua morte, procuramos entre os socialistas aqueles que se tornaram dignos de substituí-lo, mas guardamos a esperança de vê-lo surgir um dia. O Espiritismo é uma grande doutrina que vem mostrar a todos os laços de eternidade que nos religam através de uma vida renascente em nossa marcha para uma mesma finalidade grandiosa e remota. Só ele pode nos ajudar a resolver os numerosos problemas que inquietam e apaixonam ainda o espírito humano. O socialismo do futuro será o socialismo espiritualista, pois realizará um ideal baseado no desenvolvimento da mais alta faculdade da alma. Só ele poderá dissipar os prejuízos de castas, de raças, de cores e de religiões e fazer nascer um sentimento profundo de fraternidade única. Qual será seu programa de ação em um período de lutas que, tendo-se encerrado, deverá coroar sua obra de regeneração social? Cremos que este programa pode se resumir como se segue: assegurar o pão dos velhos e o abrigo de um lar para os trabalhadores esgotados pela idade e enfermidades. Dar à criança o alimento intelectual necessário, isto é, instruí-la quanto aos seus deveres e à grande finalidade da vida, iniciá-la nos princípios que fazem do universo e do conjunto de existências um todo harmonioso do qual é parte integrante, atuante e responsável. Proteger a mulher contra as fraquezas mórbidas e as seduções funestas, proporcionar-lhe no estado de gravidez o trabalho manual que lhe torne possível a vida familiar e a educação dos filhos. Assegurar a todos uma parte do bem-estar proporcional à tarefa realizada e aos serviços prestados na obra social. Tornar acessíveis a toda a alma humana os ensinamentos, as consolações, as luzes que proporcionam o culto do bem e do belo em suas formas diversas, arte, literatura, poesia, tudo que constitui um meio de elevação, moralização e aperfeiçoamento, tudo que é eficaz para apagar na alma as manchas do passado, tudo que prepara o ser para suas destinações reais. Em uma palavra, proporcionar ao ser humano o que ele veio cobrar da existência, isto é, segundo a lei da evolução, um degrau para subir mais alto na hierarquia das almas, o desenvolvimento das qualidades do espírito e do coração. 0
Proponho-me, a propósito da economia social, uma série de questões das quais vou me esforçar por responder. Por que, perguntam-me, o plano das reformas sociais, tão legítimo e tão urgente, está tão longe de se realizar? Que devemos pensar do conflito permanente entre capital e trabalho, do sindicalismo, da CGTI e a lei das 8 horas? Qual é a fórmula mais prática da cooperação operária e dos interesses do Estado? O socialismo, mesmo em suas reivindicações mais legítimas, joga contradições robustas diante das quais vê-se constrangido a ceder. Se, nos meios parlamentares, no seio da oposição, ele se mostra intransigente desde que retornou ao poder, vê-se logo em moderar sua ação, suspender seu programa de reformas e contemporizar. Ramsay MacDonald era na oposição da Câmara dos Comuns o mais virulento orador trabalhista, feito primeiro-ministro, declarou ele próprio conciliar as novas reformas com as formas antigas da sociedade inglesa. Dirigia-se àqueles que pretendem reformar em um dia os homens e as instituições, deixando para mais tarde a nacionalização das minas e das estradas de ferro sonhada por seu partido. Nosso programa de reformas, disse ele, será obra de gerações sucessivas e mesmo quando estivermos mortos e esquecidos a marcha continuará. O ideal de um grande futuro se acenará ainda diante de nosso povo. Ramsay MacDonald não acreditava nem na existência de classes opostas, nem na luta entre elas, nem na revolução fatal, nem mesmo na revolução possível. Jornal de Geneve, 2 de setembro de 1924. Em um sentido diferente, a República dos Soviéticos, que outrora havia abolido o capital e a propriedade, se apressa hoje em solicitar empréstimo junto de todos aqueles que poderão oferecer grandes sumas e oferece como garantia aos financeiros concessões de minas e de florestas. Na França os socialistas terão cuidado em não cair nesses excessos, pois sabem que o capital é uma força, a reserva dos povos e vê-se que os bolcheviques não podem tentar o erguimento de seu país sem fazer apelo aos créditos. Por todos os lados os portadores de títulos são legiões e são encontrados até entre os mais humildes trabalhadores. Assim, o socialismo age pela força mesma das coisas. Ele reconhece que o capital é necessário para a realização dos grandes trabalhos e prosseguimento das atividades e a direção geral da mão de obra. Seu objetivo essencial será então uma repartição mais equitativa e mais igualitária da riqueza entre os diversos elementos da produção. Quanto aos excessos provenientes de um mau uso da força financeira, pode-se sempre reprimi-lo por leis quando ele adquirir o poder. Enumeramos antes todas as inovações criadas pelo Estado em favor das classes trabalhadoras e esse assunto não retornaremos. Acrescentamos apenas que a burguesia não vê sem temor sua ingerência na produção industrial. É que a experiência demonstrou que o Estado é muitas vezes um mau explorador, um produtor oneroso. As exigências dos trabalhadores e dos funcionários que ele emprega elevam o preço de revenda do produtor a cifras que torna a exportação impossível. Os outros estados, aqueles que têm à sua guarda um regime de liberdade, como os Estados Unidos, guardaram sua supremacia sobre todos os mercados e suas vantagens serão tais que eles não sonharão jamais em adotar os métodos do estatismo. Um socialismo sábio e avisado deverá refazer da obra geral uma vasta parte da iniciativa privada, fontes de energia, de emulação e de concorrência fecunda. No que concerne as grandes associações patronais e operárias, as federações de sindicatos devem reconhecer, no mesmo grau, sua justa razão de ser, na medida em que colocaram o interesse superior do país acima dos interesses de castas ou de incorporação. É preciso admiti-los como legítimos à condição de não sair do seu papel social e abster-se desse espírito de dominação que tende à opressão de uma classe pela outra e resulta em reações em contrário. Não é um instinto natural que leva o homem a agrupar suas forças tendo em vista um perigo a ocorrer, de uma dificuldade a ser ultrapassada. A ordem social deve comportar a liberdade de associação, mantendo um justo equilíbrio entre os seus agrupamentos de força e se opondo às usurpações de uns pelos outros, cada qual velando por seus interesses próprios. Na ordem econômica, a solução do problema está na associação do capital, motor indispensável de toda a empresa, da inteligência diretiva e da mão de obra que ele ocupa. Aí como em todas as coisas, a equidade deve presidir a repartição dos bens. É a finalidade imediata e terrestre do ideal democrático e é a razão por que as massas operárias colocaram nele a esperança e a sua fé. Sem dúvida, o acordo não é fácil de ser realizado. Os conflitos periódicos que eclodem na vidraria operária de Albi, entre a direção e o Conselho de Trabalhadores, o demonstram. Porém nada se obtém sem trabalho.
Devemos assinalar inovações felizes que dão a fórmula mais prática à solução do problema cooperativo. Certas indústrias de porte, inglesas e americanas, criaram o que eles chamam a Lactio-Miniatical Partnership, isto é, a participação do operário a uma parte do capital que ele adquire pondo em obra uma parte de sua economia e de seu pagamento completados pela direção na proporção do tempo de serviço realizado. Outras companhias criam ações de trabalho que vêm se juntar aos salários dos trabalhadores especializados, de modo que eles se tornam a si mesmos coproprietários. A experiência mostra que esses sistemas são preferíveis à simples participação dos benefícios, pois que asseguram uma repartição mais justa nos lucros e nas perdas. Quanto à lei de 8 horas, se sua aplicação parece justificada por certas indústrias, como as minas, a metalurgia, as vidrarias, etc., em outros casos ela produziu verdadeiros abusos. Por exemplo, as companhias de estrada de ferro tiveram de aumentar seu pessoal em proporções que ocasionavam despesas excessivas. Foi-lhes preciso, pois, aumentar as tarifas de transportes que se tornaram um embaraço considerável e uma das causas permanentes da carestia da vida. Ainda deste ponto de vista, a liberdade do trabalho nos parece preferível, sobretudo agora que o operário possui, em seu sindicato, a maneira de lutar com armas iguais às do seu patrão. Além disso, a lei das 8 horas já sofreu tantas derrogações que não é mais que uma letra morta. Sob este ponto, como sob tantos outros, a necessidade obriga a transações. Para produzir todos esses elementos benfeitores, o socialismo não deve se confinar no realismo de curta vida e desconhecer a importância do fator moral na solução dos problemas que ele quer resolver. O espiritismo é um poderoso meio de propaganda e de realização de todas as grandes ideias, generosas e humanitárias. Ele oferece ao socialismo uma base e uma sanção demonstrando que os princípios de solidariedade, de fraternidade e de justiça, que constituem sua própria essência, se encontram nas leis universais e são a regra dos mundos superiores. Até aqui, o socialismo não pode vencer os preconceitos que se dirigem contra ele. O espiritismo vem, com sua alta doutrina e sua ciência experimental, trazer-lhe os recursos necessários para triunfar dos obstáculos e aplainar o seu caminho. Já os resultados desse grande movimento elevador do pensamento surgem aos olhos daqueles que sabem medir a marcha e calcular as vastas consequências. Logo, do próprio seio do Partido Socialista surgirão homens dotados pela palavra e pela pena e que encontrarão aí os argumentos decisivos em favor de sua causa. O estudo do Espiritismo mostrar-lhes a solidariedade que os liga à humanidade invisível como duas partes de um mesmo todo, que as condições de vida no além, que são as consequências de nossos atos, são regidas pelo princípio de soberana justiça e que é necessário que se as conheça para saber estabelecer sobre a terra leis, instituições sociais, sábias e harmônicas. Fim.